só tá lá aplicando, mas não perco peso. Por quê? Porque às vezes a gente precisa repor isso, organizar essa forma hormonal melhor. Mulheres, quando a gente fala de implantes não só hormonais, como né, não hormonais, né? A gente vai falar de antioxidantes, anti-inflamatórios, como NADH, Resveratrol, e tudo isso tem resposta. Por exemplo, o NADH é fantástico quando a gente fala de energia, tá aí, as mães sobrecarregadas, exaustão, e ela tem uma resposta energética mitocondrial sucesso, junto com a suplementação indicada. A gente traz vida para o paciente que sofre. Quando fala de endometriose, quantas mulheres foram que sofreram sem uma reposição hormonal ideal, né? Então, a gente devolve vidas, qualidade de vida para esses pacientes, quando bem indicado, quando bem, assim, assertivo em cada paciente, na individualidade de cada caso clínico. Perfeito. Acho que um dos pontos que a gente mais vê também nas gravações aqui com outros colegas e a galera que assiste pergunta bastante é sobre a disposição, né? A gente sabe que o hormônio está muito ligado a isso. Mas, doutora, para aquela pessoa que se sente esgotada, essa mãe, por exemplo, que se sente esgotada, o que você vê que está ao alcance dela de já começar a fazer, além de procurar por um profissional, por uma médica? Essa questão do sono impacta bastante, mas qual que é a recomendação que você dá para essa pessoa que se sente esgotada hoje? Esgotamento. Primeiro, de mães, que eu vejo muito, e como mulher eu falo, a gente tem um péssimo hábito de a gente acredita que só a gente dá conta, né? E eu vejo que tem pouca divisão com o seu próprio esposo, Sim. com as questões de casa. Então, começar a organizar essa casa, dividir um pouco esses papéis, né? Questão de cobrança. Nossa, autocobrança, meu Deus, como que existe isso? E aí é uma exaustão, porque eu tenho que ser, assim, 10 de 10 em tudo. Nem sempre a gente tem que ser 10 de 10 em tudo. Claro que a gente sempre busca o melhor. Mas a organização dessa rotina, desse filho, dividir essas funções, buscar a sua atividade física, né? Que isso é maravilhoso. Necessário for uma psicoterapia, porque ali ela consegue entender esse novo momento, esse processo adaptativo como mãe, como esposa e profissional que seja. E aí, se puder passar por um profissional que vai te ajudar em questões de suplementações, né? Ajuda muito. Uma outra questão é sempre estar vendo um laboratório, né? Reposições de vitaminas ideais, é outro quadro muito importante. Então, assim, começar a olhar todo esse contexto, mas organizar essa casa, organizar essa rotina, que isso fica tudo melhor. Perfeito, doutora. E aí eu queria até que você pudesse agora, para quem está assistindo e ficou muito curioso, em relação ao seu método hoje. Qual que você acredita que seja o seu diferencial nesse sentido, nessa organização de fato das etapas que vai levar a esse resultado? Mas conta pra gente um pouquinho mais do seu método. O método ele começa como, Pedro? Eu comecei, né, fazendo a psiquiatria e daí então comecei a fazer uso da tripartida e comecei a aplicar nos meus pacientes, porque eu consegui visualizar que muitos precisavam dessa unificação. E aí eu comecei a entender que eu tinha passado por isso e como que isso funcionou para mim. E aí eu comecei a me questionar, gente, mas como assim? Tipo, do nada eu atendo psiquiatria, de repente eu estou falando de emagrecimento, parece que isso está meio perdido. E aí foi assim, comecei a participar de grandes imersões, né? E dentro dessas imersões eu comecei a entender diversos contextos e resolvi afunilar com o método Integra, que é justamente a integração de uma escuta humanizada para o meu paciente, né? Uma grande deficiência que temos hoje, que é ter paciência, escutar, individualizar cada paciente de uma forma que é ideal, a dor de cada um, onde que está a dificuldade, como eu começo ali, né, do básico até o avançado, né, para esse paciente. E aí eu resolvi afunilar isso com a integração de psicologia, psiquiatria e ciências metabólicas, hormonais, e ajustar o